Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Gama vai ampliar efetivo com 100% das viaturas às escolas a partir desta quinta-feira. Veja também os ataques nas unidades escolares afetam a saúde mental de estudantes, pais e também professores. Nós vamos ter uma entrevista interessante, especial, com uma psicóloga sobre o tema. Não deixe de assistir. E ainda, no esporte, Carlos Cabela traz novidades da Copa Brasil, que está em sua terceira fase, e outros jogos também, resultado aí de uma Copa de Judô em Hortolândia. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência. E falando em multiplataformas, nossa equipe já está aí colocando na tela do televisor para você acompanhar o trabalho da nossa equipe, que está aí em multiplataformas, multimídia, para você então ficar bem informado. Vamos falar agora, né, desse assunto que não tem por onde, né, não falarmos, mas o nosso objetivo aqui é sempre trazendo tranquilidade aos telespectadores. Nós vamos começar falando sobre a questão das escolas, né, em virtude aí da tragédia ocorrida na semana passada em Blumenau. O prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho, de Nova Odessa, e o vice-prefeito Alessandro Miranda reuniram então com autoridades policiais e mães de alunos para discutir novas ações visando ampliar a segurança nas escolas de Nova Odessa. Essa reunião aconteceu na tarde desta terça-feira no auditório da prefeitura. Pais, né, mães e também próprios alunos têm se sentido inseguros e com medo, né, dada aí a grande onda de fake news que circulam com ameaças, né, inexistentes às escolas. E aí, com o propósito de ampliar a segurança, então, nas escolas de Nova Odessa, o prefeito Leitinho anunciou que vai firmar, então, em regime de urgência, o convênio para, abre aspas, atividade delegada de policiais militares em horários de folga nas escolas municipais, estaduais e também as particulares. Então, é uma medida tomada, o chefe de executivo ressaltou que a prefeitura vem tomando todas as medidas viáveis para aumentar a segurança dos alunos, incluindo o convênio com a Polícia Militar, para que os policiais possam trabalhar nas unidades municipais nos dias de folga. A reportagem completa você confere no portal tododia.com.br. E falando disso, né, falando dessa segurança, o repórter Henrique Fernandes traz informações agora sobre a Gama, que vai ampliar o seu efetivo com 100% das viaturas às escolas a partir desta quinta-feira. Vamos acompanhar. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, informou que a Guarda Municipal de Americana vai ampliar o seu efetivo com 100% das viaturas dedicadas às escolas a partir desta quinta-feira. Além do botão de pânico que já está sendo instalado nos celulares dos profissionais das escolas e vai ser utilizado a partir desta sexta-feira. Ontem, conforme nós noticiamos no Todo Dia, o prefeito anunciou a contratação de vigilância armada e 4 psicólogos nas escolas municipais. Entre as medidas anunciadas pelo prefeito de Americana, haverá o aumento do efetivo diário da Gama, com viaturas dedicadas somente a percorrer o entorno de todas as escolas da rede, prevenindo ação externa. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Obrigada, Henrique. O Henrique que esteve ontem acompanhando a coletiva, junto com o nosso cinegrafista Max, para saber os detalhes. Inclusive, nós mostramos aqui ao vivo, né? O Henrique conversou aqui com a gente, falando sobre o botão do pânico, que é muito importante que todas as escolas tenham, né, esse botão para auxiliar nesta segurança, né? Então, diante disso, nós temos mais informações, né, toda a situação, a região toda realmente se movendo, se mobilizando. As prefeituras das cidades estão realmente preocupadas e, claro, tentando organizar ações junto com a polícia, enfim, junto com profissionais para garantir essa segurança nas escolas. E Sumaré não é muito diferente, né?
A Guarda Civil Municipal de Sumaré intensificou as rondas escolares na cidade na manhã desta quarta-feira, por determinação do prefeito Luiz Dalben. A corporação vai priorizar aí as entradas e saídas das escolas do município. A administração já anunciou a instalação também de câmeras com reconhecimento facial nas 39 escolas municipais de Sumaré. E nesta semana, o chefe do executivo também anunciou ações emergenciais. Além das câmeras, as escolas também vão intensificar o controle de acesso nas unidades, né, orientar também professores e alunos da rede de ensino e formar aí um comitê especial de qual será composto também por outros órgãos públicos. Outra preocupação do grupo é combater as fake news, gente. Notícias falsas nas redes sociais. A comissão vai propor ainda essas medidas de combate a essas notícias, né, que são propagadas aí nas redes sociais. Uma campanha está sendo elaborada para a conscientização, que é realmente fazer a disseminação de fake news, que é crime passível de prisão, gente. Esta reportagem também você confere na íntegra no nosso portal tododia.com.br. Aí eu queria fazer um parênteses sobre este assunto, gente. Fake news. Diante de tanta fake news, de tantos assuntos que estão borbulhando, né, nas redes sociais, enfim, em grupos de WhatsApp, então nem se fale. Então a gente, nossa equipe, nós, claro, com orientações, com percepções, com avaliação, enfim, de toda uma equipe, a gente está aqui priorizando não só dar aqui as notícias, né, que às vezes acaba falando que está acontecendo um fato numa escola X, Y, na cidade aqui vizinha, na cidade nossa. A gente está priorizando, porque depois que a gente fica sabendo dessas notícias, a nossa equipe procura investigar, procura saber se realmente é fato, né, se não é fake, procura saber se tem um boletim de ocorrência, enfim, procura as pessoas, as fontes, para ter certeza da informação. E para não propagar mais ainda fake news e deixar as pessoas cada vez mais preocupadas com essa situação toda de insegurança nas escolas, nós resolvemos dar a notícia e trazer mais soluções, propagar mais soluções ou reflexões sobre o assunto do que propriamente dito dar a notícia para realmente causar pânico, medo, tá? Então, agora a gente vai trazer uma informação, uma notícia, e logo após a gente vai ter uma entrevista, gente, muito importante. Gostaria que todos os pais que estão nos assistindo, seja através da TV Todo Dia, seja através das nossas redes sociais, seja pelo nosso canal do YouTube, que assistam essa entrevista com essa psicóloga que vai trazer informações muito importantes para que os pais fiquem mais tranquilos e que entendam um pouco todo o contexto disso, porque isso pode ocasionar muitos problemas, né? A saúde mental de todas essas pessoas envolvidas, sejam as crianças, né, os alunos, os professores, os próprios pais. Então, isso acaba afetando demais, né, a saúde mental das pessoas. E aí, essa entrevista vai proporcionar aí uma tranquilidade a todos que estão nesse momento estão intranquilos, vamos dizer assim, estão sem tranquilidade, mas vão ficar com tranquilidade. Então, não percam essa entrevista, que é logo após essa outra matéria do Henrique Fernandes, que vai falar um pouco sobre as manifestações que ocorreram ontem na cidade de Santa Bárbara do Oeste, tanto lá na Câmara como na Prefeitura, porque os pais estão querendo a segurança nas escolas. Vamos acompanhar, então, os detalhes do nosso repórter Henrique Fernandes.
Oi, Sabrina, estamos ao vivo aqui na Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, onde pais e mães de alunos vieram reivindicar mais segurança aos filhos na rede municipal de ensino aqui de Santa Bárbara do Oeste. Cerca de 100 pais e mães de alunos estavam na Câmara Municipal e vieram até a Prefeitura. Agora, no momento, tem 3 mães tentando conversar com o prefeito municipal, Rafael Piovesan. Estamos aqui com Mayra. Mayra, o que vocês buscam aqui reivindicar para a Prefeitura? A gente veio buscar segurança pelos nossos filhos, porque eles querem pôr a firma terceirizada de vigilante, mas para mim mesmo não é segurança, tem que ser um policiamento mais forte. Porque se colocar vigilante lá, eles estão lá, vigilante são para impedir roubos. E a gente estamos aqui por segurança dos nossos meninos para impedir mortes, que é o que está acontecendo. E a gente quer um policiamento mais forte, que ponha viaturas na frente da escola, não só ronda, mas que sim fique lá 24 horas. Eu tenho 3 meninos e eles mesmos estão com medo de ir para a escola. E se eu deixar eles também em escola, o conselho vai baixar em cima de mim, porque eu preciso trabalhar, é eu e as 3 crianças. Então é isso que a gente veio buscar, segurança, policiamento, a gente não quer vigilantes. Essas foram as palavras da mãe Mayra, que está preocupada justamente pelos casos recentes de violência nas escolas. Estamos aqui também com Vitória. Vitória, você tem um filho matriculado, né, na rede municipal. E qual outra reivindicação que vocês pais vieram aqui fazer para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste? Tudo que for possível em questão de segurança, que seja catraca, que seja policial na porta, que seja detector de metal, o que for possível, né? Porque assim, a gente veio para uma manifestação pacífica, né? A gente foi para a Câmara, nós, os pais, tudo tranquilo para poder pedir e ouvir também, né? Mas não fomos ouvidos. O sinal da rádio cortou, como o Nilson falou, nunca aconteceu e dessa vez aconteceu, por quê? Né? Aí a gente veio para a Câmara, para a Prefeitura, o prefeito não desceu, os outros também não quiseram descer, não quis atender, depois falou que ia falar com 3 pais e alguns vereadores, mas com a porta fechada e a gente ficou aqui para fora. Isso é uma falta de respeito, né? Porque quando a gente vai votar, a gente vota, conversa, eles vêm, conversam com a gente, como se a gente fosse cidadão de bem. E agora a gente é o quê? Entende? Né? Porque a gente fica preocupado, como a Mayra falou, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, não tem onde deixar as crianças, precisa mandar para a escola. Quem tem onde deixar, perfeito, ótimo, mas e quem não tem? Eu não tenho onde deixar meu filho, eu não tenho como deixar ele, e eu vou deixar ele sozinho em casa? Né? Não tem como. Essas são as reivindicações das mães aqui que estão pedindo mais segurança nas escolas, guardas municipais nas escolas, além de detector de metal. Eu volto com você, Sabrina. Tá certo, Henrique, obrigada. O Henrique foi lá realmente ouvir, né, as reivindicações, as preocupações das mães, que é muito natural. Qualquer mãe, qualquer pai vai ficar preocupado. Mas, como está acontecendo em todas as cidades aqui da nossa região, até em outros estados, gente, não seria diferente em Santa Bárbara do Oeste. O executivo também de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, anunciou que a prefeitura vai contratar novos vigilantes para ampliar o sistema de vigilância 24 horas para todas as escolas. Abre aspas, mantendo vigilantes durante todo o período em que as crianças estejam em atividades, informou então o prefeito. No entanto, os pais e mães dos alunos que querem aí uma vigilância armada, como é o caso do profissional de apoio à Vitória Bianca Oliveira, de 20 anos, que deu aí o depoimento, ela disse, né, que tem um filho matriculado aí na rede municipal e que precisava, então, se preocupa com essa questão. Mas, gente, o importante é que a gente mantenha calma, né, porque a administração está fazendo o seu trabalho, né, está se reunindo com as polícias, os órgãos competentes, com a Secretaria de Educação, né? A administração municipal também informou que desde quinta-feira passada, a Guarda Municipal já intensificou as visitas a todas as unidades, orientando os dirigentes sobre medidas de segurança e abordagem e eventual suspeito aí. A Prefeitura ainda diz que a vigilância 24 horas já é realidade em algumas unidades da rede municipal de ensino. Bom, gente, toda a matéria completa, inclusive fala do botão do pânico também, que vai ser implantado em Santa Bárbara do Oeste. Você confere lá no portal tododia.com.br. Aí eu também gostaria de fazer um parênteses, porque assim, algumas escolas particulares também vão implantar
a partir da outra semana, formas de melhorar ou aperfeiçoar aos funcionários das escolas como agir numa eventualidade, numa situação, né, de violência, o que fazer. E eles vão fazer alguns treinamentos, vão fazer palestras, vão orientar os alunos. E isso é importante, né? Porque será que todo mundo está preparado para uma situação como essa? Nem sempre estamos preparados. A gente viu muito isso acontecer nos Estados Unidos, em outros países, e a gente falava, nunca vai acontecer isso no Brasil, né? E está acontecendo, mas acontecendo de um jeito que nós podemos começar a pensar de uma outra maneira, se preparar melhor. E, claro, é uma força unida, né, gente? Prefeitura, polícia, secretarias de educação, né, a diretoria de ensino, enfim, é muito importante. Uma coisa que o nosso repórter Henrique Fernandes comentou com a gente, e ele observou, né, nessas reportagens que ele vem fazendo desde ontem aí, que inclusive foi uma fala de um dos policiais, que nunca teve uma união entre as corporações do jeito que está tendo agora, pelo fato de todos em prol da mesma situação, em questão da segurança das crianças nas escolas. Isso que é importante. Então, a gente está trazendo esses detalhes para você em casa, né, ter um parâmetro de tudo que está acontecendo nas cidades aqui da nossa região, tá? E agora, gente, para dar continuidade nessa temática sobre segurança, nós temos que pensar também numa outra questão, num outro ponto, né? Nessa questão da saúde mental. Porque ataques nas unidades escolares, gente, acaba afetando a saúde mental de estudantes, pais e professores. E a nossa repórter Nayara Lourenço fez uma excelente reportagem sobre este assunto, entrevistando uma profissional na área da psicologia. Então, a partir de agora, você acompanhe esta reportagem e reflita muito e entenda um pouco deste contexto que está deixando todos os pais, todas as pessoas preocupadas, né, com essa situação. Vamos acompanhar? Os ataques recentes nas unidades escolares têm causado preocupação aos alunos, pais e professores. O cuidado com a saúde mental é uma das ferramentas para tranquilizar os profissionais de educação e principalmente os estudantes. Com o trabalho direcionado à saúde mental nas escolas, a psicopedagoga Jéssica Fernandes explica de que maneira esses ataques têm afetado o cotidiano escolar. Nesse momento é essencial nós, como pais, como educadores, transmitir para os nossos filhos uma segurança emocional, uma segurança física. E aí como é que a gente pode fazer isso? É promover ambientes de tranquilidade, promover ambientes de leveza, a gente promover ambientes onde tenha brincadeiras, o grupo, o coletivo, nunca deixar a criança sozinha, sempre ali no grupo. As crianças ali de 10 a 13 anos é promover um bate-papo, para que ela consiga falar sobre aquilo. Os mais adultos ali, os adolescentes, é que eles consigam contar mesmo com ações imediatas promovido pelo próprio adolescente. E isso é bacana porque quando a gente insere esse adolescente dentro de ações imediatas, o que ele vai se sentir? Ele vai se sentir ouvido, ele vai se sentir pertencente àquele ambiente. E falando em fake news, como isso pode afetar o psicológico das crianças, essa desinformação? Pode afetar muito, né? É por isso que até a própria polícia da nossa região, né, a segurança pública, ela incentivou por meio de vários locais de comunicação parar, porque isso é um efeito contágio. No entanto, a gente como adultos, como conscientes das probabilidades que pode acontecer, a gente precisa sim bloquear todas essas informações, essas fake news, né? Como por exemplo, a gente tem uma fake news aí que vai acontecer um ataque dia 20. Gente, dentro do calendário escolar já está previsto um conselho de classe nesse dia. Eu sei que existem pais que realmente ficam desestabilizados, né? Mas é preciso confiar também
na Secretaria de Educação, na Diretoria de Ensino, nesses diretores que estão arduamente trabalhando para fazer tudo isso dar muito certo, né? Essa semana o prefeito de Americana anunciou a contratação de psicólogos para as escolas. Como você vê essa política, né? Você acha que é importante ter psicólogos nas escolas? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma é importante, né? Vejo que o Chico, juntamente com o Vinícius e toda a equipe, né, pedagógica de Americana, tem feito um ótimo trabalho em relação a suporte emocional, né, para todos esses educadores e principalmente para esse aluno também, né, para esse aluno que tem o acolhimento, o direcionamento aí para esse diretor, para esse professor também. Porém, muito que eu acredito é que quanto mais a gente investe em saúde mental, mais efetivo e afetivo é o nosso resultado. Em relação ao medo e à insegurança gerada nos alunos, de qual forma isso pode acabar afetando o rendimento, né? Se não tiver um acolhimento dos profissionais de saúde mental, um preparo dos professores, de qual forma isso pode acabar afetando o rendimento deles? Olha, a gente pode ter várias formas de afetar, tá? Tudo isso vai depender de cada escola, de cada vivência, de como cada ser humano mesmo vai ter frente àquele episódio que eles estão vivendo, né? A gente hoje eu já atendo aqui crianças que estão manifestando dores na região abdominal, de tensão, às vezes dores de estômagos, né? Isso que a gente não está nem falando de aprendizado, né? Mas o que a ideia é agora? É trazer a verbalização de todos os sentimentos. Para resolver antes do problema, é investir em saúde mental. Eu não acredito que exista outra forma a não ser o investimento de saúde mental. As pessoas que estão cometendo esses ataques, né, e que fazem bullying, são as mesmas que sofrem bullying. E geralmente, gente, quem está sofrendo bullying, geralmente não, na grande maioria das vezes, ela também está em sofrimento. Ela está quase que gritando por uma ajuda, né? Porque muitas vezes a gente tem esse olhar de julgamento, de você tá cometendo bullying, então você é o errado. Não é o errado, é olhar para aquela criança com uma necessidade, que de fato ela está com um comportamento desajustado, que está precisando de um olhar mais cuidadoso, que eu acredito que é o que esses psicólogos vão promover para essa criança, esse olhar mais cuidadoso, esse falar, esse comportamento, o que de fato está acontecendo, como é que está acontecendo, porque veja, cada família vai precisar de um planejamento de atendimento, e aí é dentro dessa realidade que a gente consegue inibir tudo isso que está acontecendo, de atendimentos individuais, atendimentos pontuais mesmo. É muito importante a gente, como pais, nesse momento também estar presente na vida acadêmica dos nossos filhos, né? Essa é uma oportunidade para nos unir em amor, em união, sem julgamento, né? A mãe que tem medo, não julgar a mãe que tem, o professor que tá com receio, não julgar aquele que não tá, mas sim apoiar um ao outro, sabe? Eu acredito que é um momento de união e de amor. A união faz a força, né? Com certeza, Ana, eu não tenho dúvidas sobre isso. Que excelente entrevista, né? Muito importante nesse momento em que os pais estão muito preocupados com toda essa questão de segurança com seus filhos e realmente o investimento na saúde mental de todos nesse sentido é fundamental para que a gente evite, na verdade, pensar em alternativas como tratamentos psicopedagogos, enfim, na área da psicologia, dentro das escolas, é uma maneira de prevenir, de cuidar da pessoa e, de fato, não mais, né, ou evitar que tenha esse tipo de acontecimentos, né, esses ocorridos em escolas. Bom, gente, nosso papel aqui é trazer a informação, mas também trazer notícia para você ou entrevistas para que vocês possam, de fato, né, pensar melhor em todo esse, né, contexto que vem acontecendo
no Brasil, especificamente aqui também na nossa região. Bom, vamos para um breve intervalo e na volta nós temos muito mais notícias para vocês. Vamos falar sobre lei do silêncio ou lei do psiu, né? E também vamos ter mais notícias aqui, vamos ter o esporte. Então não sai daí, voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. De volta todo dia News, segunda edição. Gente, vocês já ouviram falar da lei do silêncio, da lei do psiu, né? Tem várias outras nomenclaturas, mas a gente gostaria de saber, será que ela é funcional, ela pode ser aplicada ou não em condomínios? Pois é, a nossa repórter Andressa Oliveira, ela ouviu, né, o relato de uma pessoa que passa por essa situação dentro de um condomínio, e ela pôde falar com um especialista, um advogado e professor em direito imobiliário, para explicar quais as medidas legais a serem tomadas diante dessa situação. Vamos acompanhar? Atrapalhar o sossego alheio é algo considerado contra a lei. Pelo menos é isso que diz o artigo 42 da Lei Federal das Contravenções Penais. De acordo com ele, qualquer cidadão brasileiro que perturbe o sossego de outras pessoas com gritarias, brigas, festas, instrumentos musicais, obras ou barulho animal está sujeito a multas e até reclusão. Isso inclui também barulhos em condomínios. Essa moradora que não quis se identificar reclama do barulho que seu vizinho faz todas as noites. Eu moro em um condomínio de apartamentos, são poucos apartamentos, mas toda noite tem um vizinho que tem costume de fazer faxinas. Até então não era um problema, mas depois que nasceu a minha filha, era o horário que ela costumava dormir, por volta das 8 da noite, e todas as noites é a mesma situação. Ele começa a arrastar os móveis e aí acabava acordando a minha filha. Isso tem causado muitos conflitos, né? Muitos desentendimento. E é muito chato, porque a minha filha é muito pequena ainda, né? E ainda continua a mesma situação. Outros moradores também perceberam, né? Essa movimentação que tem lá todas as noites, essa faxina, né? E tem causado bastante conflito, né? Entre os moradores dos apartamentos. Mas ele não muda esse costume. Eu tô bem cansada de verdade com toda a situação. A minha filha ainda é pequena, né, e toda vez ela acorda assustada porque fica arrastando o móvel, né, o sofá, a cama, não sei exatamente o que ele arrasta lá, mas faz muito barulho e acaba acordando a minha filha. Um momento que eu poderia estar descansando, eu tenho que esperar ele acabar a faxina para poder descansar ou até mesmo escutar a televisão, porque aí atrapalha tudo. É muito chato, é muito triste. Para falar sobre esse assunto, conversamos com o advogado e professor de Direito Imobiliário César Peghini. Tudo bem, César? Olá, muito
Obrigado pelo convite e espero poder atender aí a sua audiência. César, fala pra gente um pouquinho como lidar então com esses vizinhos, né, que adoram fazer um barulho, uma bagunça em condomínio. Bem, essa é uma questão que desafia a convivência no âmbito que nós temos, especialmente no direito condominial, não é? A questão do barulho, ele é um elemento não somente da convivência propriamente dita, mas em alguns momentos situações correlacionadas aos próprios vícios construtivos, levando em consideração que nós temos uma otimização dos materiais, muitas das vezes, e lajes, ou muitas das vezes um drywall que faz a divisória dentro das unidades, e sendo assim a possibilidade de ter ruídos é muito grande. Esse é o grande desafio, principalmente para o período pós-pandêmico, em que nós temos muitas pessoas que continuaram e vão continuar durante um bom tempo trabalhando em suas residências, não é? E sendo assim, esse é o top 5, a gente pode dizer assim, das principais demandas dentro de um condomínio edilício. É mito ou verdade que pode fazer barulho antes das 10 e depois das 10 não pode mais? Adoro essa pergunta, porque existem vários mitos dentro da atividade condominial e uma delas é esta mesmo, tá? É assim, o que nós temos de fato é uma regulamentação de leis municipais e não somente pela lei do PSIL, da quantidade de decibéis que nós podemos ter dentro das unidades autônomas. É claro que isso é bem diferente em atividades comerciais, não é, ou empreendimentos mistos. Depende da municipalidade, nós ficamos em torno de 50, 60 decibéis no ambiente residencial. E sendo assim, eu gosto de dizer que o sossego, não é, a salubridade e a segurança, perdão, deve ser respeitado em todo o período, independentemente de dia, de tarde ou de noite. É claro que de noite é muito mais sensível, mesmo porque um ruído acaba ecoando, né, na madrugada, e nós temos menos movimento externo, fica muito mais sensível esse ponto, né? Mas eu gosto de dizer que a convivência em condomínios é muito sensível. Você pode ter uma situação específica que ocorre, por exemplo, de uma pessoa ou uma criança autista dentro de uma unidade autônoma, você pode ter um idoso acometido por Alzheimer, né? Então você tem várias situações em que esse respeito deve ser realizado de forma contínua em todo o período. É claro que nós temos excepcionalidades, situações pontuais de reforma que devem ser muito bem conduzidas, mas eu gosto de dizer que o silêncio deve ser realizado de uma forma muito tranquilo. Eu não gosto também de dar esse exemplo, mas ele vai ser muito bom para nós, dizendo, por exemplo, que um professor que realize suas atividades em casa, por exemplo, um professor que vai complementar o ensino e a educação como um professor particular, ele pode realizar suas atividades normalmente. A questão é se essa atividade acaba incomodando o nível estabelecido por trás da legislação, como, por exemplo, ter um professor de bateria dentro de uma unidade autônoma residencial, segundo o meu humilde ver, fica praticamente inviável por conta desses ruídos aí que nós vamos ter, independentemente do horário, se é de manhã, de tarde ou de noite. Viver em condomínio é ceder, sim, sempre um pouco da sua liberdade. Qual a orientação que você deixa, então, para essas pessoas que moram em condomínio? Olha, a orientação é sempre o que é mais difícil na prática, é o bom senso, porque as pessoas acreditam que cada uma tem o seu respectivo bom senso e o meu bom senso é a régua para o próximo. Então, infelizmente, muitas das vezes o bom senso não atua. Eu gosto de dizer que nós sempre temos 3 esferas, né? Nós temos a esfera administrativa, que é a condução da gestão e da administração dentro do condomínio, já explico que essa é a frente mais importante, segundo o meu humilde ver. Nós temos o viés da reparação do dano causado, esse é um segundo movimento, né? Um outro caminho, eu posso até dar um exemplo para você, como esse caminho interessante da reparação do dano causado, ou fazer com que pare o dano causado, e o último é o criminal. Gosto de dizer que
o direito criminal ou o direito penal, ele deve ser utilizado sempre como uma última ratio. A crime de perturbação do crime, na verdade não é nenhum crime, é uma contravenção penal de perturbação do sossego, muitas das vezes tem uma pena baixíssima, que cabe transação, então a efetividade prática é baixa. Então nós ficamos sempre nesse meio do caminho, entre a tutela civil, não é, prevista para a atividade condominial, e o direito de vizinhança do artigo 1277, e também essa parte administrativa. O síndico tem um papel muito importante na condução dessa questão. Então, tem exemplos maravilhosos que eu posso citar para você, de ocorridos nesse sentido. O síndico deve ser sempre um mediador de conflitos e não acirrar ainda mais essa condição. É claro que ele deve agir de acordo com o rigor da convenção e do regimento interno, mas, num primeiro momento, sempre ouvir as partes, né? E nunca escutar um único lado, até que seja tomada a posição mais correta. Eu lembro de um caso interessante que eu fui consultado de uma pessoa que comprou uma cobertura e o motor do elevador estava em cima do quarto da pessoa. O morador anterior, durante 30 anos, nunca reclamou, mas ele acabou falecendo, o imóvel foi vendido, e o novo morador hipersensível, olha que interessante, hipersensível, ficava ouvindo o barulho do elevador a madrugada inteira. Ele pediu para desligar o elevador das 8 da noite às 8 da manhã, o que é, de certa forma, inaplicável, mas foi feito um laudo de ruídos e estava alguns decibéis acima do permitido e teve que ter sido feito, e custou um bom dinheiro, o isolamento acústico. Então, veja, é sempre muito mais ouvir as partes, tentar entender o que está acontecendo para depois tomar as devidas providências judiciais. E eu ainda acredito que a esfera civil, da reparação, não é da obrigação de fazer, que sempre continua sendo o melhor do caminho do que o direito penal. Obrigada pelas orientações, viu, César? E obrigada pela participação também. Eu agradeço, contem sempre conosco, é uma honra poder falar com sua audiência e sempre poder ajudar a comunidade. Eu acho que isso é muito importante. E tentar trazer o conhecimento de uma forma simples para que você tenha um acesso amplo para todas as pessoas e que elas entendam até onde vai o direito delas e onde termina as demais. Eu acho que essa é uma função fundamental nossa aqui, de poder ajudar a população, especialmente nos conflitos condominiais que são rotineiros. Sabrina, é com você. Tá certo, Andressa. Obrigada aí pela entrevista, pela reportagem, né, por tudo, por essas informações fundamentais para quem mora em condomínio. Cada vez mais as pessoas estão mudando das casas para os condomínios. Então tá aí a orientação importantíssima desse advogado, professor, porque, gente, não é fácil não, né? Vizinho não é fácil. De casa já é complicado, imagine ainda, né, num condomínio entre paredes, assim, divididinhas, assim, e que tem problema de barulho, somente quando a pessoa tem criança, como foi o caso desse relato. É complicado. Mas, como disse, aí o bom senso tem que prevalecer, não é mesmo? Bom, gente, agora nós vamos ter uma reportagem do Carlos Cabela para falar um pouco da FIDAM, né, essa entidade, né, que existe há muitos anos na cidade americana e que está revitalizada justamente para poder trazer aí uma agenda que já está completa até o final do ano. Vamos acompanhar a reportagem especial de Carlos Cabela. A Americana sempre teve a vocação para a indústria têxtil. Isso desde lá atrás, no século XIX. E grandes empresários e grandes eventos, se postulando a estar em Americana, precisavam de um local para eventos. Em 1961 acontecia a primeira Feira Industrial de Americana e acontecia lá no porão da matriz de Santo Antônio. E depois veio para cá, nesse pavilhão, onde hoje é a FIDAM. A FIDAM, ela passa por um momento que é um projeto de revitalização. Nós, quando assumimos a diretoria executiva, pensamos primeiro em resgatar aquela grande vocação que o nosso pavilhão sempre teve, que foram as feiras de negócio. E daí nós fizemos um checklist com as principais frentes que demandariam reformas e melhorias, e assim começamos a executar esse projeto lá em novembro
de 2022 para que pudéssemos realizar e receber a Tecnotêxtil Brasil em março de 2023. E fomos muito bem-sucedidos, porque foi um evento de 4 dias com mais de 300 marcas expondo os seus produtos, serviços, a sua tecnologia aqui na FIDAM e com mais de 16 mil visitantes. Bem, a revitalização primeiro passou por um refresh da marca, da nossa logomarca, da nossa identidade visual. Trocamos as cores, deixamos ela mais fluida e mais atualizada. E a segunda etapa foram as reformas da estrutura. Era sabido que nós tínhamos muitos problemas com os banheiros, os sanitários. Então nós fizemos uma reforma total, onde nós entregamos os banheiros que já estão plenamente adaptados para pessoas com necessidades especiais. Nós temos esses banheiros também já seguindo toda a norma e legislação para o público que nós podemos receber dentro do pavilhão. Incluindo a isso, fizemos também as melhorias na parte interna e externa do pavilhão. Então, desde o hall de entrada, a nossa marquise, platibanda, fizemos a pintura de todo o pavilhão interno e externo, corrigimos os pisos, os defeitos no piso e também fizemos um investimento muito grande na área de coleta de águas pluviais, as águas da chuva. Nós estamos recebendo eventos de muita importância, a destacar a Feira do Artesanato, a Feira do Patchwork, uma competição esportiva chamada Your Camp, que é da área do CrossFit. Nós teremos a Decora Expo, que é uma feira do setor de decoração, cama, mesa e banho. Teremos uma Oktoberfest, aqui uma festa de gastronomia, teremos uma festa junina, faremos também eventos direcionados a feirão de carros. Nós teremos no dia 25 de maio, que é comemorado o Dia da Indústria, a rodada de negócios do Ciesp Americana. Então veja que já temos um calendário bem recheado de eventos. Bacana. É a história da FIDAM aí que a gente está trazendo para vocês dar uma relembrada, né? E agora totalmente revitalizada, podendo receber vários eventos. E já está aí, né, com uma programação completa até o final do ano. Parabéns ao Leandro Zanini, que é o presidente atual aí da FIDAM. Bom, gente, antes de eu chamar o intervalo, nós temos uma matéria aqui do nosso repórter Henrique Fernandes sobre uma operação Match Point, que a Polícia Federal desarticulou aí uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico e cumpriu mandados em 5 cidades aqui da nossa região. Vamos acompanhar as informações então com o Henrique Fernandes. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Match Point e conseguiu desarticular uma organização criminosa que era especializada em lavar dinheiro do tráfico de drogas. A organização era dividida entre 2 grandes células com ramificações em várias cidades do país, especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Norte. Ao todo foram cumpridos 49 mandatos de busca e apreensão, sendo 4 deles em Campinas, 3 em Limeira, 1 em Hortolândia, 1 em Piracicaba e o outro em Sumaré. A Polícia Federal também cumpriu 11 mandatos de prisão preventiva dentro do estado de São Paulo. Em Piracicaba, de acordo com o 10º Batalhão de Polícia Militar de Piracicaba, uma pessoa foi presa, segundo informações da Polícia de Piracicaba, que deu apoio à operação.
além de 1,4 milhão de reais em espécie e um aparelho para contar cédulas em dinheiro e um carro. Os bens sequestrados pela Polícia Federal nesta ação podem superar a cifra de 150 milhões de reais. Durante as investigações, a Polícia Federal, que contou com o apoio também da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar de Santa Catarina, efetuou 7 prisões em flagrante em Santa Catarina e conseguiu apreender 60 quilos de cocaína e 225 quilos de skunk, que é uma maconha gourmet. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações, por essa operação aí fundamental, né, para poder ligar essa organização criminosa. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta nós temos o esporte com Carlos Cabela e a previsão do tempo. Voltamos já já. Estamos de volta com Todo Dia News, segunda edição, e agora com o esporte. E ele traz as informações aqui da nossa região, dos grandes times. Carlos Cabela. Olá, Sabrina, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Todo Dia News, o Papo Agora em Esportes. E ontem começou a terceira fase da Copa do Brasil. 2 clubes aqui de São Paulo estiveram em campo ontem. Aliás, 4 clubes aqui de São Paulo estiveram em campo ontem. 2 grandes clubes do estado, né, como o Santos, por exemplo, e o São Paulo. O Santos foi até Ribeirão Preto, vamos acompanhar os resultados, só para você dar uma olhadinha. O Santos foi até Ribeirão Preto e venceu o Botafogo por 2-0. O São Paulo, no Morumbi, empatou em 0-0 com o Ituano. Hoje tem mais 2 jogos. Um deles é o Palmeiras, que enfrenta a equipe da Tombense às 8 horas da noite no Allianz Parque. E depois, às 9h30 da noite de hoje, tem o Corinthians, lá em Belém do Pará, para enfrentar a equipe do Remo. E por falar do jogo do São Paulo, o empate ontem 0-0 contra o Ituano no Morumbi, depois de um período longo sem futebol, São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final, teve um longo período de preparação, entrou em campo e não apresentou um bom futebol não. Rogério Ceni falou em coletivo logo após o jogo e disse que não gostou nem um pouquinho. Com relação ao jogo, acho que foi uma das piores partidas que nós fizemos. Mesmo em outros resultados que nós frustramos o torcedor, até mesmo com derrota e não com empate, mas no segundo tempo bastante desorganizado, fora do que a gente trabalha todos os dias, né? Que uma das coisas que a gente mais trabalha é a organização dentro de campo. Nós não mantivemos essa organização dentro de campo, então não fomos merecedores, criamos poucas oportunidades claras de gol, e na maioria das vezes até em bolas cruzadas, bate-rebate, uma boa tabela que saiu um cruzamento e o Luciano cabeceia no rebote, pega esse mesmo rebote, chuta em cima do zagueiro, mas poucas jogadas criadas. Eu acho que nós não podemos esconder que nós fizemos um jogo muito abaixo do que a gente tinha expectativa, muito abaixo do que foi o segundo tempo contra
o Tigre na Argentina, por exemplo, onde nós fizemos um bom jogo, rolamos o adversário. A gente não pode dar desculpa, porque sabe que o adversário vem jogar em linha baixa, sabe que o adversário vem fechado realmente para jogar assim, e a gente não conseguiu criar, não conseguiu jogar entre os jogadores, entre as linhas adversárias, né? E por isso o resultado não veio. A culpa é exclusivamente nossa, a gente não tem o que falar com relação a isso. O sistema com 3 zagueiros, quando nós começamos a treinar um pouco, nós já temos treinado pelo Campeonato Paulista, a linha de 4 que nós jogamos durante o Campeonato Paulista todo, nós aproveitamos esses 20 dias para fazer um 3 zagueiros justamente com o Beraldo, por ser canhoto, um jogador canhoto, né? E era por esse motivo que a gente também estava atrás de um outro zagueiro canhoto para poder ter essas trocas com o Beraldo, manter um jogador com o pé esquerdo pela posição. Infelizmente não foi possível. E aí no segundo tempo a gente desfez a linha de 4 para tentar colocar mais um homem à frente, né? Para jogar por dentro e tentar colocar o Luciano, né, mais à frente, junto com o Rato, com o Nestor, com o David mais à frente. E mesmo assim nós não conseguimos levar tanto perigo ao gol do Ituano. O jogo de volta será em Itu, no dia 25, é uma terça-feira à noite, o jogo de volta. E o São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 18h30, contra o Botafogo no Engenhão, estreando pelo Campeonato Brasileiro 2023. O outro clube grande de São Paulo, que jogou com outro clube de São Paulo, o Santos, que enfrentou o Botafogo em Ribeirão Preto ontem, saiu vencedor, 2-0, venceu bem o Botafogo, pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta. E o técnico Odair Hellmann, ele falou a respeito do jogo. Realmente a gente, não só no jogo de hoje, a gente tentou e efetivamente conseguiu fazer os movimentos de um bom passe, mas a gente vem trabalhando essa movimentação, de a gente criar esses diferentes movimentos para evoluir nessa parte ofensiva, né? De ter momentos de ficar com a bola, de rodar, de buscar essa construção, mas nós precisávamos esse movimento de agressividade, né? Dar a opção para o passador de frente, principalmente descoberto, com o campo todo de visão. A gente precisava fazer esse movimento, dar a opção. Isso a gente buscou no treinamento. Não só para o jogo de hoje, que a gente visualizou uma linha alta do Botafogo, então dentro, ela bateu muito o treinamento com aquilo que era característica da equipe do Botafogo, e a gente passou isso na preleção, mostrou os movimentos, mostrou os nossos movimentos de treinamento, para que a gente buscasse essa execução. Então, a gente ficou feliz por isso, porque a gente treinou, não visualizando só o jogo do Botafogo, mas também pela sua situação de estratégia e até de característica do time, e ela encaixou bem. Acho que evoluímos em alguns aspectos importantes de evoluir, outros nós temos que buscar essa evolução, e aí posso falar um pouquinho mais para frente a respeito de tudo isso. O jogo não está decidido, é uma decisão de 180 minutos, nós fizemos uma boa primeira parte, mas precisamos completar isso dentro de casa, é um jogo sem a nossa torcida, infelizmente, então a gente só fez uma parte do processo, né? Temos que fechar, fizemos um bom placar, mas não significa nada porque temos mais 90 minutos para isso. Gera confiança, a terceira vitória seguida gera confiança, gera um bom ambiente, mas isso não entra na próxima partida. O jogo de volta entre Santos e Botafogo de Ribeirão Preto vai acontecer na Vila Belmiro, dia 26. Como eu disse, o Santos pode perder por um gol de diferença, que ainda estará classificado. Se perder por 2 gols de diferença a pênalti, outro resultado, com vitória do Botafogo, o Botafogo classifica o empate, o Santos, claro, estará classificado também. O Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no domingo, às 18h30 contra o Grêmio, jogo esse que vai acontecer lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, isso porque a Arena do Grêmio está unida depois de uma briga nas arquibancadas no jogo entre Grêmio e Cruzeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo, eu já disse, acontece, jogo de volta dia 26 na Vila Belmiro. Vamos trazer um pouquinho pra gente aqui, mais uma vez aqui, vamos falar de Hortolândia. Isso porque em Hortolândia acontece no próximo sábado a Copa Hortolândia de Judô.
Tem o apoio da Prefeitura Municipal de Hortolândia e também da Federação Paulista de Judô. O evento vai acontecer no Centro de Especialidades em Artes Marciais Eliel Gomes, que fica na Vila Real, em Hortolândia. Vão participar do evento judocas de diversas categorias a partir de 7 anos de idade, de diferentes cidades de todo o estado de São Paulo. Do sub-7 ao sênior, masculino e feminino. O secretário de Esportes da cidade de Hortolândia, o Gleger Zorzin, que é americanense, aliás, mandou um recado para os judocas da região. No próximo sábado, dia 15, estaremos recebendo aqui na cidade de Hortolândia a Copa Hortolândia de Judô. Um evento maravilhoso aqui no nosso centro de lutas. E para isso, eu trouxe aqui a presidente da Associação de Judô, a Roberta, que tem um recadinho para vocês. Esperamos todos vocês no próximo sábado para prestigiar o nosso evento. Traga a sua associação, venha participar. As inscrições estão abertas até dia 12/4. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado aí, secretário. Obrigado, Gleger, pelo convite feito a todos nós aqui em toda a nossa região. Voltamos a falar de esportes amanhã, aqui dentro do Todo Dia News. Sabrina. Tá certo, obrigada, Carlos Cabela, com as informações do esporte. Amanhã te aguardo então com mais novidades. E agora vamos saber a previsão do tempo com ela, Jaqueline Durões. Olá, Sabrina, e a todos que nos acompanham. Para quinta-feira, condições semelhantes às de quarta-feira são esperadas, ou seja, teremos céu parcialmente nublado e a partir da tarde a condição atmosférica favorável permite que nuvens se formem e se desenvolvam, resultando em pancadas de chuva e possivelmente temporais na região. Proteja-se dos temporais, evite proximidade e contato com objetos e superfícies metálicas, incluindo cercas e grades. No momento do temporal, evite tomar banho e falar ao telefone. Desligue aparelhos eletrônicos da tomada para precaver danos. Busque abrigo em casas, prédios, sobretudo com sistema de para-raios, ou no interior de carros, sem encostar na parte exterior da lataria. As temperaturas ficam entre 19 e 28 graus. Amanhã eu volto com mais informações sobre a previsão do tempo. Jaqueline Durões, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Jaqueline, pelas informações. Está aí todas as orientações sobre a previsão, gente. E assim nós vamos encerrando o Todo Dia News, segunda edição de hoje. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Amanhã estaremos de volta com muito mais informação para você, tá bom? Uma boa noite e até amanhã.